Salve galera, aqui é o professor Alexandre. Vamos continuar então nossos estudos EAD, agora com a Matemática 2, módulo 4. Nesse módulo a gente vai falar um pouquinho sobre regra de 3. Mas antes eu queria lembrar sobre proporção, né? Nós vimos em sala então que grandezas diretamente proporcionais sempre vai dar a razão sempre a mesma, né? Então A está para B, C está para D, e é uma constante K, chamada constante de proporcionalidade. E inversamente proporcionais, a razão entre elas vai dar 1 sobre K, onde K é uma constante de proporcionalidade. Pois bem, falar um pouquinho sobre regra de 3, né? Então a regra de 3 é uma ferramenta que a gente usa para trabalhar grandezas, né? Geralmente estabelecemos entre duas grandezas que a gente quer descobrir o valor entre elas, né? Essas duas grandezas elas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Se elas forem diretamente proporcionais, a regra é de 3 direta, e quando for inversa, é a regra de 3 inversa. O nome regra de 3, por quê? Você tem 4 valores, 3 são conhecidos e um quarto você quer descobrir. Eu coloco aqui para vocês um esquema para vocês poderem resolver, né? Ó, 2 grandezas, 4 valores conhecidos, 3 valores conhecidos e um último valor que não é conhecido. Sempre é bom observar, né, se esses valores são diretamente ou inversamente proporcionais. Por isso que eu dou aqui, ó, diretamente proporcional. Olha lá, A está para B, A2, X. Inversamente, A1 vezes B1, A2 vezes X. Tá? Vamos relembrar então aqui com 2 exemplos. Uma máquina funcionando durante 5 horas enche 120 vasilhas de detergente. Quantas vasilhas ela encheria se funcionasse durante 8 horas? Então aqui o nosso problema qual é? Primeiro, montar as grandezas, né? Quais são as grandezas envolvidas aí? Então, tempo e produção. Claro que o nome não importa, vocês podem usar, né, horas e vasilhas. Então, o importante é estabelecer essas duas colunas aí. Então, em 5 horas, 120 vasilhas. Se for 8 horas, qual vai ser a produção? Quantas vasilhas vão ser produzidas? Então, temos uma regra de 3 aí, né? 3 valores conhecidos e um quarto que eu não sei, que é a quantidade de vasilhas. Agora a gente tem que estabelecer se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Então, obviamente, se eu trabalhar mais, a máquina trabalhar mais tempo, eu vou produzir mais peças, mais vasilhas. Então, uma regra de 3 direta. Então, 5 está para 8, 120 está para x. Fazendo a multiplicação aqui, né, isolando o x, chegamos a 192 vasilhas. Perfeito? Seguimos agora com o segundo exemplo. 3 torneiras completamente abertas enchem um tanque em 90 minutos. Quantas torneiras iguais a essas encheriam o mesmo tanque em 54 minutos? Então, de novo, número de torneiras e tempo. 3 torneiras levam 90 minutos. Quantas torneiras levariam para encher esse mesmo tanque em 54 minutos? Então, aqui, se nós aumentarmos o número de torneiras, vai levar menos tempo. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Então, 3 está para x. Agora, perceba que a segunda inverte. Multiplicando ali, x igual a 5. Bom, agora eu coloquei algumas questões da apostila para vocês terem modelo na resolução das questões. Já que é um conteúdo que vocês já viram lá no 8º, 9º ano, usam direto, não só na matemática. Acredito que basta ter um modelo para ajudar vocês na resolução. 2 pedreiros conseguem construir um muro em 15 dias. Marque a alternativa que apresenta um número de dias em que, se forem 5 pedreiros, se conseguirá construir o mesmo muro. Então, aqui de novo, pedreiros e dias. Então, 2 pedreiros, 15 dias. 5 pedreiros, x. Então, obviamente, aqui, né, se nós aumentarmos o número de pedreiros, vai levar menos dias. Então, são inversamente proporcionais. Então, 2 está para 5. Perceba que a segunda inverte, ó. X está para 15. Multiplicando ali, chegamos a esse resultado. Isolando o x, perceba que é uma equaçãozinha do primeiro grau, é só isolar o x. Ainda praticando o aprendizado. Questão 4.
Essa questão, ela não envolve uma regra de 3, mas eu queria trazê-la para lembrar vocês uma propriedade das proporções, que vai ser importante na resolução de algumas questões ali. 3 pessoas A, B e C, ao criarem uma empresa, investiram respectivamente 200 mil, 300 mil e 500 mil reais, e firmaram um compromisso de que todo o lucro mensal deverá ser dividido entre elas proporcionalmente ao capital investido por cada uma. No mês em que a empresa obteve um lucro de 540 mil, o valor que B recebeu em reais foi de... Então, 3 pessoas A, B e C investiram proporcionalmente, né, a 200, 300 e 500 mil. Olha lá, A está para 200 mil, B para 300, C para 500 mil. Aqui que a gente usa aquela propriedade que nós discutimos em sala. Somando em cima, somando embaixo, a proporção ela se mantém. Então a soma lá, ó, 540 mil. O lucro deles embaixo é o que cada um aplicou, a soma dá 1 milhão. E aqui nós cancelamos os zeros. 0,54, lembra daquela constante de proporcionalidade K que eu falei? Então aqui é 0,54. Então B sobre 300 mil, que ele quer saber o valor do B, 0,54. Passa o 300 mil multiplicando 0,54, que dá 162 mil. Ainda praticando o aprendizado. Questão 8. Sabe-se que uma única máquina foi usada para abrir uma sala. Se essa máquina gastou 45 minutos para mover 5/8 do volume de terra do terreno, então é esperado que o restante da terra seja removido em... Então aqui, importante, né? Tempo, 45 minutos, 5/8. Quanto tempo falta para quanto tempo ela levaria para encher o resto, né? Então o resto é o que falta para chegar a 8/8, né? Olha aqui, 8/8. Então quanto mais tempo ela levar trabalhando, mais tempo ela vai, ou mais volume ela vai retirar, melhor dizendo, né? Então, quanto mais tempo ela trabalhar, mais volume de terra ela vai tirar. Aqui é 3/8, é o que falta para chegar a 8/8. Ela já cavou, já retirou 5/8 de volume. Para falta, né, o que resta lá, ó, o restante de terra é 3/8. São diretamente proporcionais. O 8 aqui, ó, 45 está para x, 5/8 para 3/8. Multiplica cruzado, 27 minutos. Praticando conhecimento, essa questão é bem interessante, uma questão da UERJ, que dá aqui um gráfico, e aqui é importante a gente observar, porque ele não pede todos, ele dá as 5 regiões, mas pede uma só. Observe no gráfico o número de médicos ativos registrados no Conselho Federal de Medicina, CFM, e o número de médicos atuantes no Sistema Único de Saúde, SUS, para cada 1.000 habitantes nas 5 regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Então aqui CFM, os médicos registrados ativos, e o número de médicos atuantes no SUS. O SUS oferece um médico para cada grupo de X habitantes. Então, um médico para cada X habitantes. Na região norte, o valor de X é aproximadamente igual a... Então, olha lá, vou montar uma regra de 3, né? Olha lá. Médicos e habitantes. Então, 0,66 para 1.000. Então, um médico, X. Quanto mais habitantes, mais médicos, né? É uma regra de 3 direta. Montando a proporção, como ele diz que é aproximadamente, quando a gente faz essa divisão não dá exata, né? Mas como é aproximadamente, então a gente considera como 1.515. Seguimos. Agora, desenvolvendo habilidades. Muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas visando a utilização racional da energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária de cidadania. Uma delas pode ser a redução do tempo de banho. Um chuveiro com potência de 4.800 kWh consome 4,8 kWh por hora. Uma pessoa que toma 2 banhos diariamente de 10 minutos cada consumirá em 7 dias quantos quilowatts? Olha lá, 2 banhos de 10 minutos, 7 dias por semana. Então aqui, ó, eu vou, ó, são 2 banhos de 10 minutos, são 20 minutos. 20 minutos é 1/3 de hora. São 7 dias, então é 7/3 horas. Eu não vou transformar isso aqui em decimal, que vai dar uma dízima, então eu vou deixar a fração. Então olha lá, montando a regra de 3.
Quanto mais horas de banho, maior o consumo. São diretamente proporcionais. Então, 4,8 está para x, 1 está para 7/3. Multiplica cruzado, a propriedade fundamental das proporções, vai dar 11,2. Importante essa questão também. Ainda aprofundando o conhecimento, semanalmente o apresentador de um programa televisivo reparte uma mesma quantia em dinheiro igualmente entre os vencedores de um concurso. Na semana passada, cada um dos 15 vencedores recebeu R$ 720. Nessa semana houve 24 vencedores, portanto, a quantia recebida por cada um deles em reais foi de... Então, de novo, vencedores e prêmio. Então, 15 vencedores, cada um recebeu 720. Se forem 24, quanto cada um vai receber? Então, se aumentar o número de vencedores, vai diminuir o que cada um vai receber. Correto? Então, são grandezas inversamente proporcionais. Montando a proporção, 15 está para 24, x está para 720. Faz a propriedade fundamental. Muito bem, gente. Então, para concluir a aula, o indicado é que vocês façam essas questões aí, do praticando aprendizado, desenvolvendo habilidades e aprofundando o conhecimento. Semana que vem nós teremos um tempo para tirar essas dúvidas. Um grande abraço, obrigado pela atenção.